Boa noite. Hoje nós estamos aqui com a Comissão de Direito Trabalhista. Eu sou a presidente, a professora Sandra Macedo, a presidente da Comissão de Direito Trabalhista. Hoje vamos contar também com a presença do nosso presidente, doutor Thiago Dias, presidente da seccional, e também com a presença do TCC. Com a palavra, a doutora Sandra. Boa noite a todos. É com prazer que nós recebemos aqui a nossa maior autoridade da nossa seccional, doutor Thiago Dias, doutor James Magno, que já foi presidente do TRT Maranhão, escritor, desembargador, membro de algumas comissões, inclusive de combate ao trabalho infantil, se eu não me engano, né, doutor James? Sim. Então, muito respeitado pela classe jurídica, né? Como professor também, tem um grande número de alunos, seguidores. Então, é um prazer imenso também recebê-lo nessa live, que é uma continuidade de lives que estamos fazendo em parceria com a OAB, da Comissão da Advocacia Trabalhista, para levar aos advogados, doutor James, informações dessas audiências telepresenciais, que foram as lives com o doutor Pádua e doutor Paulo, com o doutor Bruno, novamente com o doutor Paulo na semana passada, e agora as sessões de julgamento, que é outra modalidade que vai entrar de forma telepresencial aí, e que já está causando uma certa preocupação, uma certa angústia nos advogados. Então, a gente vem com essa live aí para trabalhar os esclarecimentos. Então, vou passar a palavra para o doutor Thiago primeiro, para ele fazer os cumprimentos, doutor James, e aí logo em seguida o senhor fala. Obrigada. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Ordem. Gostaria de agradecer a audiência de todos nessa segunda-feira, às 19h10 já. Destacar o trabalho que vem sendo realizado pela nossa Comissão da Advocacia Trabalhista e nas pessoas da doutora Anila Mara, vice-presidente da comissão, e doutora Sandra Macedo, presidente da comissão, cumprimentar todos os integrantes da comissão que têm feito um brilhante trabalho, um trabalho de muito denodo, de muito empenho em prol da defesa dos valores, das prerrogativas da advocacia trabalhista, e cumprimentar, querido amigo, posso chamar assim, desembargador James Magno. Tive a oportunidade e a alegria de ter sido presidente da Ordem quando ele também, iniciei minha presidência na Ordem, quando ele iniciou a presidência dele no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, e posso aqui destacar que ele sempre esteve atento aos anseios, aos reclames, às angústias da advocacia, sempre foi parceiro da Ordem em diversas ações, seja atendendo os nossos convites para palestrar, seja atendendo nossos convites para participar, inclusive, de reuniões de nossas comissões, como ele já participou, por exemplo, da reunião da comissão da nossa jovem advocacia, nossa advocacia trabalhista, e também um desembargador que não posso deixar de destacar os avanços que tivemos, desembargador James, durante sua gestão. E anotei alguns para aqueles que são de maior relevância, e foram muitos. Tenho que destacar, por exemplo, a sessão do novo espaço no Fórum Desembargador Astolfo Serra, onde nós implantamos a nova sala da OAB. Eu não lembro a sala da Ordem antes do Fórum da Justiça do Trabalho, era uma sala pequena, tinha 2 computadores apenas, e hoje temos uma sala com amplo espaço, com comodidade, com o mínimo de conforto para a advocacia, inclusive poder atender seus clientes, e isso, em parte, se deve à atenção do desembargador James em ter cedido um espaço maior para a gente. Do mesmo modo, não posso deixar de destacar, desembargador, 2 bandeiras que foram suas também, e que muito beneficiaram a advocacia. Primeiro, em respeito à advocacia do Estado do Maranhão, a expedição dos alvarás exclusivamente em nome dos advogados. Um grande ganho à advocacia militante na Justiça do Trabalho. Os colegas que atuam na Justiça do Trabalho sabem a diferença que isso faz no cotidiano, que isso faz no dia a dia
da militância da advocacia na Justiça do Trabalho. Os alvarás hoje são expedidos em nome da advocacia, isso consta no regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho, e Vossa Excelência foi que conduziu esse processo e tem que fazer esse agradecimento público em nome da advocacia do nosso Estado. Do mesmo modo, a mudança dos vidros, que durante tantos anos dificultou o exercício profissional, tornava o contato com os servidores muito difícil, com pequeno espaço nos vidros de atendimento, e ainda na sua gestão, Vossa Excelência determinou a mudança nesse formato de atendimento da advocacia do jurisdicionado, tornando a Justiça do Trabalho muito mais próxima, não só dos advogados, como dos próprios jurisdicionados. A Justiça do Trabalho muito mais atenta aos reclames, aos anseios de todos aqueles que lá militam. E precisava fazer o destaque dessas 3 ações de grande relevância para a advocacia, para, mais uma vez, agradecer que Vossa Excelência tenha aceitado o convite para participar dessa live da OAB, que irá tratar sobre diversos temas, sobretudo sobre a questão das sessões virtuais, o novo normal ao qual todos nós estamos sendo obrigados a nos adaptarmos com a velocidade que o tempo exige. Eu tenho usado muito para falar da urgência de cada fato, uma frase de Ulisses Guimarães que diz que Sua Excelência, o fato é que dita o ritmo das coisas. E o fato posto que essa pandemia que nos impede de estarmos próximos fisicamente exige de todos nós urgência na utilização das ferramentas que nos possibilitem, de alguma forma, a manutenção do exercício profissional, não só da advocacia, como da prestação jurisdicional como um todo, essas ferramentas tecnológicas que a gente vai falar um pouco sobre elas hoje. Essas as colocações que eu precisava fazer, doutora Sandra, mais uma vez lhe parabenizando e agradecendo também a todos aqueles que nos acompanham. Obrigada, doutor. Passo a palavra para o doutor Jones. Boa noite a todos. Espero que me escutem bem. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite feito pela Comissão Trabalhista, doutora Sandra. Gostaria de cumprimentá-la pela gestão à frente da Comissão Trabalhista. Cumprimento também a doutora Anne e nosso presidente Thiago Dias, meu querido amigo, que está conosco aqui. Presidente, um convite de sua diretoria para mim é uma verdadeira informação. Eu não teria jamais como negar estar aqui com vocês nessa noite. Espero realmente que seja produtivo, né? Então, realmente é um grande prazer estar com vocês sempre, né? Para mim, estar com os advogados é um espaço natural. Eu sou casado com advogada, sou filho de advogado, cunhado de advogado, né? E então realmente é um prazer para mim, é um habitat natural para mim estar com a advocacia. Eu digo, acima de tudo, essa profissão nobre, essencial, fundamental à democracia, ao direito e à justiça. Vendo aqui todas as minhas homenagens na pessoa do nosso querido presidente, Dr. Thiago Dias. E espero que eu possa contribuir nesse momento com informações e quero que quem está à distância possa também, nesse momento, se sentir próximo, colocando as questões, as dúvidas, a fim de que eu possa ajudá-los nesse momento. O objeto da nossa conversa, ele vai dizer respeito ao novo normal, como o Dr. Thiago colocou, essas sessões telepresenciais e as sessões virtuais de julgamento na esfera do 2º grau, né? Por conta da pandemia do coronavírus, que pegou praticamente todo mundo de surpresa, nós tivemos pouquíssimo tempo para tentar ajustar essa situação diante de uma iminente paralisia de todo o sistema de justiça. O judiciário trabalhista, a exemplo dos outros ramos judiciários, ele também teve que se reinventar. Eu sei que as pessoas estão angustiadas, os advogados estão angustiados, as partes, os litigantes preocupados com o direito que, né, está muitas vezes judicializado, mas eu quero trazer também uma mensagem de tranquilidade, porque a primeira constatação que nós temos que fazer obrigatoriamente é tentar imaginar como seria essa mesma pandemia se nós estivéssemos nos anos 90, por exemplo.
sem dúvida, o judiciário foi completamente paralisado, porque nós temos processos de papel, as atas de audiência feitas em máquinas de escrever, mecânicas ou elétricas. Apenas no final dos anos 90, nós começamos a fazer as primeiras audiências usando programas de computador como o Microsoft Word. E, no entanto, esse século XXI, que é chamado já de mundo 4.0, por conta da nova revolução digital, desse modelo 4.0, onde nós aliamos a internet e a inteligência artificial à antiga forma de computação, e, no entanto, nós temos hoje um modelo completamente digital. E veja como essa transformação ela foi rápida, se nós pensarmos em termos de retrospectiva histórica, porque em 2002 nós estávamos fazendo o primeiro convênio do Supremo Tribunal Federal com o Banco Central para fazer o chamado convênio Bacen-Jude, que permitia aquela varredura eletrônica que alguns chamam até hoje de penhora online, a fim de detectar bens de devedor que estavam escondidos, né, em operações bancárias, em outras cidades, tudo, otimizando o trabalho, por exemplo, do oficial de justiça, que, coitado, tinha que ir atrás de bens de devedor, de laranja, e com a ajuda da tecnologia, com a busca do CNPJ, do CPF, nós podemos permitir uma varredura completa, né? Isso foi uma revolução, de modo que já em 2002 nós tivemos essa primeira alteração. Em 2006 nós já estávamos lançando as primeiras plataformas para desenvolver novas formas de processo eletrônico na chamada fase, né, do fotoprocesso, o que era, na verdade, simplesmente o escaneamento dos autos e o seu arquivamento em bancos de dados digitais, né? Em 2007, nós tivemos no Judiciário a implantação do SUAP, que era um sistema administrativo de tramitação de processos internos dentro da intranet dos tribunais, não é? E em 2010 nós tivemos a grande revolução, no meu ponto de vista, uma das maiores revoluções de todos os tempos do Poder Judiciário, que foi a implantação do processo judicial eletrônico acessível pela internet, né, que é o chamado, né, W-processo ou web-processo, que é o modelo que nós temos hoje, no qual nós iniciamos o processo eletrônico totalmente em formato digital, acessível às partes 24 horas, né, de qualquer lugar do mundo, desde que com a conexão de internet e com as ferramentas de segurança de acesso, como, por exemplo, o certificado digital. E todos devem lembrar da dificuldade que foi essa implantação. Aqui na 16ª região, na gestão da desembargadora Ilka Esdras, nós tivemos um grande avanço naquele momento, quando nós iniciamos a implantação do processo judicial eletrônico, com todas as dificuldades que nós tínhamos em 2012, de lentidão de internet, de bancos de dados ainda insuficientes, a capacidade de armazenamento storage muito pequena no tribunal, equipamentos obsoletos, licenças por vencer ou vencidas dos softwares. Então, imagina que de 2012 até hoje, nós tivemos que implantar uma revolução digital muito rápida que permitisse que esse novo processo digital ele pudesse tramitar com alguma segurança. E, além de todas as questões, inclusive, né, que dizem respeito à acessibilidade desse volume de banco de dados que é realmente trazido para os tribunais. Para que vocês tenham uma ideia, na minha gestão, que se encerrou em 31 de dezembro de 2017, nós conseguimos adquirir quase 500 computadores novos, com licenças novas da Microsoft, da Oracle, da Java. Na nossa gestão, nós fizemos uma ampliação do parque tecnológico de dados, comprando, na época, 156 terabytes de novo espaço de armazenamento, que era essencial e se revelou essencial, né, porque depois o tribunal viu que esse volume de dados, né, que substitui, claro, o processo de papel, mas esse volume de dados ele é crescente, né, e você vai ter que armazenar todo esse volume de dados.
nós fizemos grandes investimentos de quase 3 milhões de reais apenas nessa parte de tecnologia, licenças. Na época, nós compramos também a licença de uma ferramenta à época chamada Google Meet, que ninguém sabia o que era na época, e disseram, não, é bobagem comprar esse tal de Google Meet, esse negócio de audiência à distância não vai acontecer tão cedo na justiça, e de repente vejam como as coisas, de uma certa forma, até premonitória. Nós insistimos na época, compramos, né, através de um processo de aquisição regular da licença, e a ferramenta oficial do TRT-16 para as audiências de primeiro grau e de segundo grau, a ferramenta vai ser o Google Meet, por uma licença comprada em 2017. Então, nós temos a licença, nós temos um parque de dados hoje, salvo engano, de 220 terabytes de espaço. Nós temos, claro, eu sou consciente, porque eu também sou usuário do PJE, embora eu seja entusiasta do PJE, eu sei que muitas vezes ele é um pesadelo judicial eletrônico mesmo, porque trava, né, porque tem aqueles problemas de comunicação, de lentidão, mas eu acho que o PJE, eu sou otimista nesse aspecto, ele é uma ferramenta em desenvolvimento constante, né? Tanto que nós já pensamos em sair dessa fase, né, do web processo e migrar para uma fase do i-processo, ou do IA processo, o processo com inteligência artificial. O CNJ já tem feito pesquisas e criou um laboratório chamado Synapses no ano passado, onde ele desenvolve um robô chamado Vitor, que vai ser uma ferramenta auxiliar para os juízes na pesquisa de jurisprudência, de legislação, formando um banco de precedentes realmente consistente, corrigindo equívocos do judiciário, que é o fato de decisões disparatadas dentro da mesma corte, né? Ou às vezes em cortes diferentes. É importante que haja segurança jurídica para as partes, né? Semana passada mesmo, eu acompanhei um processo que me deixou muito revoltado, que foi uma decisão, não aqui do Maranhão, um processo onde uma corte violou 31 precedentes da própria corte apenas para tomar uma decisão teratológica absurda. Então, se tivesse o robô Vitor nesse processo, simplesmente o robô ia apitar um comando vermelho e ia dizer para eles lá que eles estavam julgando de uma forma completamente equivocada. Então, o uso da inteligência artificial ele tem que ser uma ferramenta auxiliar para mostrar para a sociedade que o judiciário tem que ter, de uma certa forma, racionalidade na sua própria construção. Tá? Doutor James, eu gostaria de fazer uma pergunta que nos chegou aqui. A primeira pergunta, antes de chegar nesse meio, eu também gosto muito da informatização, sou muito a favor da informatização, do uso da tecnologia a favor do judiciário. Embora um pouquinho ainda me cause devido à inconstância do ser humano, mas vamos lá à pergunta. Diante de tantas melhorias e de nós sermos uma das poucas unidades federativas com processos 100% digitais na Justiça do Trabalho, por que nosso sistema, apesar de termos processos 100% digitais, é tão instável e causa tantas dificuldades, tanto para o jurisdicionado como para os próprios magistrados? Porque, como nós percebemos, só nesse ano a gente já teve mais de 40 dias de instabilidade do sistema, o que gerou, inclusive, uma portaria conjunta da presidência diante da instabilidade dos atos, do sistema, do PJE. Veja, o TRT tem uma capacidade de armazenamento muito boa, então 220 terabytes é espaço suficiente de armazenamento. O problema é que, para acessar o PJE nesse modelo, nós precisamos da internet. E a internet é essa internet sofrível que nós temos no Brasil. Eu acho que todo mundo tem... Principalmente no nosso Maranhão, a gente sabe, nós somos as principais vítimas. Como já presenciamos aqui mesmo em lives, a gente percebeu que a instabilidade da rede é muito complicada. Entretanto, o sistema não deveria ter uma rede que... um programa interno que absorvesse menos da rede, tivesse uma instabilidade maior pelo servidor próprio. Veja, nós temos um banco de dados com um link dedicado que é realmente poderoso. O problema não é o nosso parque interno. O problema é exatamente como as pessoas chegam até o TRT. E essa velocidade ela não é medida ela não é, na verdade, uma responsabilidade do tribunal. Ela é por conta do seu provedor próprio. Então, você às vezes paga 300 megas de internet e tem 1, 2 megas. Se você tiver um medidor de internet, você vai ver nesse aspecto. Agora, uma coisa que aconteceu muito esse ano e melhorou recentemente, nos últimos 15 dias pelo menos,
é a instabilidade da própria nova versão do PJE. Porque desde que o PJE mudou para a segunda geração, que é o PJE 2.0, nós tivemos muitos problemas de incompatibilidade. O Comitê Nacional ele está atento a isso, porque os próprios tribunais têm os comitês regionais, onde nós levamos para eles informações no sentido de que essa alteração que existe de funcionalidades, ela não pode ser tão rápida a ponto de abandonar soluções que muitas vezes são boas e estão amadurecidas dentro do sistema. Então, o que acontece? Hoje nós temos um comitê nacional que recebe as informações, recebe as reclamações, recebe as ideias, né, para adaptação, criação de uma nova funcionalidade, uma nova arquitetura do sistema, e então ele vai alterando. Então, o que nós fazemos hoje? Testes em um determinado tribunal, em vez de mudar tudo de uma vez só, você muda você vai vendo os problemas que acontecem para tentar recompor. Eu sou testemunha, se você compara a versão 2.0, que é a versão atual, com as primeiras versões, as versões de 5, 6 anos atrás, nós temos ferramentas que são excepcionais. Então, hoje, por exemplo, nós temos a possibilidade de fazer uma assinatura de 100 acórdãos em 2 minutos, quando antes você tinha que assinar processo por processo. Imagina, eu falo processo digital, imagina quando era um processo físico, que você tinha que revisar o acórdão, imprimir o acórdão, assinar o acórdão, assinar todas as folhas do acórdão, mandar para publicação. Então, você ganha um tempo realmente razoável. Esse problema de instabilidade, tanto o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, quanto o CNJ e o TRT do Maranhão, nós somos conscientes que existem essas instabilidades do sistema. Então, essa preocupação constante de resguardar prazos, de evitar lesões processuais das partes, há esses momentos de instabilidade do sistema, mas há sempre uma preocupação muito grande nesse aspecto. Mas eu queria depois voltar a falar sobre isso, até para não perder um pouco o fio da apresentação, porque ainda não cheguei no objeto inicial da apresentação, que diz respeito a esse novo modelo que nós temos de sessões de julgamento. Eu sei que o doutor Pádua, o doutor Bruno, o doutor Paulo Montalverne já estiveram com vocês, falando das audiências em primeiro grau. A minha apresentação ela vai focar nesse novo modelo no segundo grau, né? E aí eu vou rapidamente contar uma história breve para vocês acerca dessa evolução aqui no Maranhão, né? Bom, não precisa falar que nos anos 90 você tinha uma sessão totalmente manual, analógica, presencial, né? Eu ingressei na Justiça do Trabalho como servidor ainda em 89, na instalação do tribunal, depois me ausentei 2 anos, entre 92 e 93, quando eu fui promotor de justiça, mas eu voltei em 94 como magistrado, e quando eu voltei em 94, o que eu encontrei em 94 era igual ao que eu tinha deixado em 91, ou seja, máquinas elétricas, né? Nenhuma novidade. No entanto, em 95, o tribunal começou a fazer um estudo no sentido de uma migração para as atas de audiência com o uso da primeira versão do Word, do Windows, né, que foi uma revolução na época, e se criou um banco de dados. Mas, mesmo assim, as sessões do pleno, à época nós não tínhamos turmas, era só o pleno, eram sessões longas, porque os juízes liam todo o voto, tinha sustentação longuíssima, lia todo o voto, era uma sessão muito longa, muito cansativa. Esse modelo, que eu chamo modelo manual, ele continua ainda a existir em muitos tribunais. Os juízes gostam dessas sessões longas, de ler os votos, tudo. Só que com o processo judicial eletrônico, a partir das últimas versões, ainda da primeira geração, e agora com o PJE 2.0, nós temos um espaço dentro do PJE chamado painel do magistrado na sessão. O que é isso? Os processos são todos eletrônicos. O desembargador, ao analisar o voto, ele encaminha o processo para inclusão em pauta. Então, ele libera para inclusão em pauta. Ao liberar a pauta, quando a Secretaria do Pleno inclui aquele processo em uma pauta pré-determinada para julgamento, com a publicação no Diário de Justiça Eletrônico,
os outros membros da turma, ou, se for o caso, os outros membros do pleno, têm acesso e eles podem divergir do processo na íntegra, fazendo voto de divergência, concordando em parte, fazendo as anotações. O processo é disponível para os membros da turma e para o Ministério Público. Então, nós temos aqui um chamado julgamento virtual. E aí, o que acontece? Nos últimos 5, 6 anos, nós tivemos um modelo misto dessas sessões. Nós tínhamos sessões presenciais, com a sustentação oral, com a reunião física dos desembargadores, e outros tribunais, como Goiás, por exemplo, eles já faziam 3 sessões por mês totalmente virtuais, deixando uma sessão presencial. Nós continuamos fazendo o modelo antigo de 4 sessões presenciais por mês, com sustentação oral, e os processos sem sustentação oral julgados pelo modelo virtual. Isso já era feito naturalmente. Com a pandemia do coronavírus, o que aconteceu? Nós percebemos que o regimento interno do TRT ele não tinha a previsão expressa de um procedimento específico para como seria feito esse modelo, já que nós estamos nesse isolamento social, né, que agora começa a ser mais ou menos relaxado aos poucos. Pois bem, o presidente Américo BD, então, colocou isso em discussão. Eu fui um dos que o ajudou a redigir a alteração do regimento interno no artigo 121, criando a segunda modalidade, que foi a modalidade do julgamento virtual. Então, quando você abre hoje o processo judicial eletrônico, você encontra lá a forma de como é feito o julgamento pelo modelo virtual. E, recentemente, pelo ato conjunto da presidência com a corregedoria, o desembargador Américo BD, nosso presidente, e o desembargador José Evandro, nosso corregedor, eles criaram a terceira modalidade, que foi a sessão telepresencial. Então, o que acontece hoje no TRT do Maranhão? Nós temos 3 formas de julgamento de sessões no TRT do Maranhão. As sessões presenciais, as sessões virtuais e as sessões telepresenciais. Claro, as sessões presenciais estão suspensas por conta do ato de contenção e isolamento do CNJ, mas informo, inclusive, vocês já devem ter conhecimento, que na semana passada o próprio CNJ já baixou uma resolução nova, iniciando um processo de análise para retorno gradual às atividades. É um processo que não depende apenas do tribunal, porque remete também à necessidade de pareceres técnicos dos órgãos de saúde do Estado. O desembargador BD já está trabalhando com afinco no sentido de ter um retorno total, ou pelo menos uma grande parte das atividades. Mas é importante, até eu faço uma pequena observação em relação a isso, é importante frisar que a Justiça do Trabalho do Maranhão ela não ficou parada. Nós julgamos mais de 3.000 processos de acordos nesse período todo. Os juízes continuam julgando, despachando, mesmo internamente no tribunal, há setores que continuam funcionando presencialmente com o mínimo da capacidade possível. Então, nós temos agora um novo modelo, que é o modelo telepresencial, que vocês vão poder acompanhar na sessão da primeira turma, agora, quarta-feira, depois de amanhã, no dia 10, quando nós teremos uma sessão telepresencial, que vai ser mais ou menos como nós estamos reunidos aqui. Os desembargadores ainda isolados, cada um na sua casa, enfim, os advogados de qualquer lugar do Brasil vão poder fazer a sustentação, e, para isso, o tribunal elaborou, com base no ato conjunto da corregedoria com a presidência, um manual das sessões telepresenciais, que a doutora Sandra me informa que já está, inclusive, no Instagram e também nos grupos de WhatsApp dos advogados. Pois bem, esse manual da sessão telepresencial ele é muito importante porque ele traz as regras básicas e, de uma certa forma, bastante simples. A função judiciária ela foi até muito ajudada recentemente porque tem sido muito comum as pessoas se reunirem usando o Zoom, o Google Meet, o Microsoft Teams. Muitos já estão até familiarizados, fazem reuniões, quem é professor tem dado aula através dessas ferramentas, tal.
Então, não tem nenhuma grande dificuldade, porque as partes, né, que pedirem a sustentação oral, o processo vai ser julgado na sessão telepresencial. O artigo 121 do Regimento Interno, ele é muito claro nesse aspecto. Se a parte pede a sustentação oral, o processo não vai ser incluído na sessão virtual. Ou seja, a sessão virtual não tem sustentação oral, porque a sessão virtual, o processo está em análise apenas pelos membros da turma ou do pleno e o Ministério Público. Não tem a sustentação oral. Se a parte abre mão da sustentação oral, o processo é discutido internamente e, claro, depois vai ser publicado o acórdão, a parte pode recorrer, né, embargar ou entrar com recurso de revista, enfim, para tentar modificar aquela decisão. No entanto, quando a parte pede sustentação oral, o processo automaticamente ele é retirado da pauta virtual e é incluído numa sessão telepresencial, né? A primeira turma vai fazer sessão telepresencial. Nós temos um manual que vocês já têm conhecimento. As sessões, o acesso é restrito às partes e aos advogados por conta do convite, né, com a senha para ingresso. Porém, as sessões serão todas disponibilizadas pelo YouTube. Então, os alunos, né, os estudantes, né, mesmo partes que não tenham pedido sustentação, pedido acesso, vão poder acompanhar o julgamento através do YouTube, né, que tem sido uma prática constante em vários tribunais Brasil afora. Doutor Jones, vamos interromper um minutinho para discutir um pouco, a gente parar um pouquinho ainda nessas sessões virtuais. Eu recebi reclamações de advogados que pediram para o processo não ser julgado de forma virtual e, mesmo assim, o processo seguiu, foi julgado. Uns em razão da questão de que, no entender do desembargador, como o recurso a ser julgado não cabia sustentação oral, o fato do advogado ter se inscrito feita a inscrição para sustentação oral num processo que não cabia sustentação oral de forma regimental, ele não era caso de se retirar de pauta. E o advogado depois foi surpreendido porque o que aconteceu nesse caso? Disseram que se o advogado fizesse o pedido de sustentação oral, o processo sairia de pauta. E seria julgado posteriormente, presencialmente. O que o advogado fez? Fez a sustentação oral para retirá-lo dessa pauta. Só que esqueceram de avisar que aquele que não cabia sustentação oral iria seguir, porque não cabendo sustentação oral, o pedido de sustentação oral não era motivo para retirar de pauta. E isso trouxe um transtorno para muitos advogados, porque entendiam que o processo deveria ter saído, porque foi a ferramenta que disponibilizaram. Inclusive, em um dos casos, o advogado ainda fez, no processo, o pedido que retirassem de pauta, não só por causa da inscrição dele na sustentação oral, porém que ele esteve presencialmente numa audiência, numa sessão que foi adiada, e que a parte estava com ele no dia desse adiamento, e que a parte fazia questão de estar nesse julgamento de forma que antes era presencial e depois virou virtual. E isso trouxe alguns transtornos para a classe, porque entenderam, entre aspas, que a inscrição era quase um código para dizer: eu quero que meu processo seja retirado desse mundo virtual e seja julgado no mundo presencial, mesmo que demore, mas eu quero ele no presencial. E aí foi uma reclamação da classe, e eu entendi que houve essa falta como se diz, de sensibilidade, porque a princípio colocaram para os advogados que o pedido de retirada de pauta seria suficiente para tirar de pauta, e colocaram como um instrumento esse pedido a inscrição para a sustentação oral.
né? Então, em um dos casos, o advogado fez os dois, fez a inscrição e fez esse pedido com base nessas duas informações. Só que a sustentação oral não era cabível no processo dele. E aí eu pergunto para o senhor, esses casos que os advogados se sentem prejudicados pelo prosseguimento do processo de modo virtual e tiveram o julgamento, dado continuidade nesse julgamento. E a segunda pergunta que eu passo, como saber desse julgamento se o advogado, ao pedir que o processo tivesse saído virtual, não recebeu o link, não teve acesso a essa sessão, né? E como ele vai saber? Porque se fosse uma sessão, mesmo sem sustentação oral, né, o advogado ia estar lá presente, iria verificar o que estava sendo julgado no recurso dele. Porém, virtualmente, ele ficou sem esse acesso. Como fazer agora, que ele não esteve lá na sessão virtual, para ele descobrir como ele ter acesso a esse julgamento virtual? Veja bem, o regimento interno do tribunal, no artigo 121b, ele é muito claro nesse aspecto. Primeiro, as sessões virtuais, elas são publicadas com antecedência, mínima de 5 dias. Então, não tem nenhum julgamento que não seja previamente informado à parte. Por quê? Para que o advogado que queira fazer sustentação oral, ele possa fazer a solicitação pelo sistema, com até 24 horas de antecedência, informando que quer fazer sustentação oral, porque nessa primeira hipótese o processo já é retirado de pauta, incluído numa pauta presencial. Nós já tivemos casos, hoje mesmo, um caso igual ao que eu vou falar, do qual o advogado disse que ele não conseguiu fazer a solicitação eletrônica pelo sistema porque os travava, enfim, e ele então mandava um e-mail, e a petição por e-mail para a Secretaria do Pleno, de imediato a Secretaria é muito diligente, vem a conclusão e o processo é retirado. Então, nesse aspecto, verificando que a hipótese de sustentação oral, mesmo que não tenha sido feito pelo sistema, né, nós permitimos o adiamento. Agora, veja bem, embargo de declaração, não cabe sustentação oral. Então, o advogado pode dizer, mas eu quero estar lá para escutar o desembargador ler o meu voto todo do embargo de declaração. Aí é uma questão regimental, não tem previsão. Ele não tem previsão e ele não tem por que dizer, eu quero que espere. Mas esperar quanto tempo? Nós não sabemos quando nós vamos ter uma sessão telepresencial do Pleno, por exemplo. Agora, a sessão é pública e ele poderia estar lá presente, né? Agora, já virtual, ele depende desse link. Se o processo dele estiver em sessão e couber sustentação oral, o processo vai ser retirado de pauta. Agora, nas hipóteses que não cabe sustentação oral, ele poderia ter que alegar outro argumento para dizer, olha, eu quero que o processo saia de pauta porque, sei lá, ele não tem. Esse argumento que o cliente dele queria estar presente porque estava na presencial que foi adiada. Mas aí uma coisa que tem que ser vista é o seguinte também, a sessão virtual, ela está pautada no princípio da celeridade. Ou seja, se eu tenho um processo que está pronto, vai ser julgado. Os desembargadores já leram o processo, o Ministério Público já deu parecer no processo. Por que eu vou deixar aquele processo parado? Até porque o Corregedor-Geral do Justiça do Trabalho é extremamente rigoroso em relação a esses prazos. Ele é gestão, ele sabe que os processos têm atraso. Então, claro, nós não somos insensíveis. A gente tem que analisar o que é trazido para todos nós. Mas tem que ser caso a caso. Eu não posso ter uma regra absoluta para dizer, olha, eu quero estar presente numa sessão para ver o desembargador ler meus embargos, né? Ele justifica e faz. Assim. Agora, do meu ponto de vista, a questão é regimental. Sendo regimental, se não tiver previsão... É porque eu estou querendo desenvolver essa história, esse caso específico, porque foi julgado. E aí ele quer o acesso a esse julgamento. Até porque outra reclamação que até foi colocada aqui na live, durante a live aqui no chat da live, é que a demora nas postagens dos acórdãos,
né, entre o julgamento e alguns desembargadores não possam com a celeridade que se é esperada, né? Então, aí outra pergunta, né? Como é orientado essa postagem de acórdãos, né? Porque nesse caso, o julgamento já tinha acontecido, eu acho que umas 2 ou 3 semanas, e 2 coisas me chamaram a atenção. Não estava disponível a sessão no site, desde quando iniciou a pandemia, não postaram mais as gravações das sessões, então a sessão virtual eu não consegui ajudá-lo porque não estava no site, e estava com um atraso de postagem, eu acho que de mais de uma semana. Não, eu acho que a última postagem estava de início, final de março, depois da pandemia não foram postados mais, ou seja, essa situação de julgamentos virtuais e não estavam, se são gravados, não estavam disponíveis ao advogado para checar, inclusive, essa informação, o que foi feito dos meus embargos. E aí a gente foi olhar o acordo, eu fui acompanhar o colega para olhar o acordo também não estava ainda disponível. Então, nós temos essa questão da pandemia. A pandemia nos imprime uma dificuldade de acesso ao gabinete, porque em outros momentos eu ia lá no tribunal, falava na secretaria, pegava, às vezes, até por boa vontade, às vezes um funcionário me dava cópia lá do dia da sessão, com aquele processo. Todas as informações eram mais acessíveis porque a gente tinha esse lado presencial que a gente podia usar. Mas agora não existe mais essa ida no gabinete para pegar a informação. Às vezes o contato é por telefone por um funcionário só, que geralmente é o chefe de gabinete e que vai avaliar muitos pedidos, porque ainda são maiores agora, porque tudo agora virou por telefone, né? Então, nós temos essa dificuldade de acesso a essas informações. E aí, o que o senhor me diz desse atraso, dessas dificuldades que nós estamos enfrentando, mesmo no momento que deveria estar avançando para a área tecnológica, né? Bom, vou dar uma notícia importante para vocês, né? O desembargador Américo PD, ele teve ciência desse problema dos acórdãos. Esse problema, ele já, em tese, né, foi resolvido porque foi causado por um problema no link dedicado para isso. O secretário judiciário, ele fez essa certificação ao pleno, e o que nós temos presenciado recentemente é que no mesmo dia do encerramento da sessão, a Secretaria do Pleno já está disponibilizando os acórdãos que não têm divergência ou que não passaram para a relatoria, no caso de um voto vencedor de divergência. Esses processos já são assinados, né? Então, vou dar um exemplo. Amanhã nós teremos sessão virtual na segunda turma. É muito provável que, ao final do dia, eu já tenha a possibilidade de julgar de assinar os meus 100 processos, né? Os meus 100 acordos. E aí vai para a publicação. A informação que nós tivemos é que esse problema já foi resolvido, aconteceu mesmo. Nós tivemos problemas, nós tivemos uma reclamação na corregedoria acerca de que foi detectado o problema e a Secretaria Judiciária informa que o processo foi corrigido, o problema foi corrigido. Agora, em relação à questão virtual, é muito importante nós pensarmos que o processo virtual ele vai ser um espaço de julgamento de residual, como eu gosto de dizer, porque o espaço natural para o processo julgado é o presencial. Vai ter a sessão presencial, as partes vão poder ir ao tribunal e acompanhar. Porém, estamos no momento de contenção da pandemia. Qual a segunda opção? É o telepresencial que vocês vão acompanhar depois de amanhã na primeira turma. Então, quem for parte vai ter o convite, quem não vai poder acompanhar pelo YouTube. Então, isso vai acontecer. Se vocês me perguntarem, no futuro, essas ferramentas vão continuar? Vão continuar, elas devem continuar, porque isso também significa certa justiça. Permite que o advogado possa, aqui de São Luís, fazer uma sustentação em Brasília. Permite que o advogado de Brasília sustente no Rio de Janeiro. Então, nós temos, evidentemente, que equilibrar isso.
Se vocês me perguntarem, esse sistema é perfeito e acabado? Não, não é. É um processo em construção. É um processo que nós temos realmente que ter essas questões que vão acontecer para que nós possamos fazer uma evolução desse sistema a fim de permitir o mais importante. Primeiro, acesso à justiça. Segundo, celeridade. Depois, uma funcionalidade que seja confiável. Para que vocês tenham uma ideia, esse processo judicial eletrônico, ele consumiu no orçamento da União ano passado mais de 600 milhões de reais, apenas em manutenção de dados. Então, é um processo caro, é um processo realmente que demanda muitas atividades, demanda uma quantidade de não juristas dentro da atividade hoje em dia, estatísticos, engenheiros de TI, contadores, matemáticos, pessoas que fazem funcionar o sistema. Então, é um sistema caro, no entanto, que tem defeitos, mas eu vejo mais erros do que defeitos nesse momento. Desembargador, tem um questionamento relevante para fazer, sempre um ponto de grande importância para nós da Ordem, a questão das prerrogativas da advocacia e a segurança jurídica do advogado. E um ponto que nos preocupa bastante é a questão de, por exemplo, quando o advogado tiver dificuldade, seja por problemas técnicos dele mesmo, no computador, seja, sobretudo, por problemas na própria internet, como Vossa Excelência falou ainda há pouco. Infelizmente, nosso Estado tem muita dificuldade, sobretudo os colegas que militam no interior. Tribunal, a questão da sensibilidade do tribunal quanto à suspensão, à retirada de pauta, quando verificar, por exemplo, o colega que se inscreveu para fazer uma sustentação oral e não compareceu. Como é que podemos ajustar essa questão para salvaguardar, nesse momento de pandemia excepcional, onde a gente ainda está num período de adaptação, para salvaguardar essas prerrogativas da advocacia e que levam em conta, sobretudo, o contraditório pela defesa? Eu não tenho procuração do presidente Américo BD, mas falo em nome dele, porque ele é uma pessoa extremamente sensível e preocupada com essa questão da acessibilidade. Não sei se vocês já tiveram conhecimento que o CNJ hoje deu uma decisão liminar no sentido de que no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, lá em Campinas, essas audiências eletrônicas, elas só devam acontecer quando as partes estão de comum acordo. Eu acho isso importante, porque muitas vezes a parte ela não tem capacidade técnica para ter essa comunicação digital. Isso é muito importante. Eu falo com certeza que o presidente Américo BD, com a sensibilidade que tem, com a experiência, é o nosso decano, é o nosso desembargador mais experiente, tenho certeza que ele orientou toda essa equipe para ter muita sensibilidade em relação a isso, para evitar lesões aos direitos, e principalmente porque nós temos que equilibrar duas situações. Primeiro, nós estamos vivendo um momento excepcional, há uma excepcionalidade na humanidade, que é uma coisa não prevista, que é o isolamento. Segundo, nós temos que usar tecnologia. Muitas pessoas não têm os meios de acesso à tecnologia, então nós temos que ter a sensibilidade em relação a isso. Voltando ao assunto, por exemplo, que foi colocado há pouco, doutora Sandra, eu, por exemplo, quando a parte pede o adiamento, sendo hipótese, claro, de sustentação oral, eu nem discuto, eu já tive o processo de pauta e mando para a sessão telepresencial ou esperando uma futura sessão presencial, porque eu sei que muitas vezes as partes têm dificuldade. Nós temos magistrados que têm dificuldade com a informática, nós temos advogados que têm dificuldade de acesso. Então, o judiciário, antes de mais nada, ele tem que ser uma instância de amparo, tem que ser uma instância que aceite essas situações, a fim, principalmente, de preservar os direitos. Uma grande dificuldade dos advogados, doutor, porque agora nós já descobrimos que o senhor já nos denunciou aí, é o tal do painel dos juízes. Porque uma das grandes queixas dos advogados é que nós estamos indo para a sustentação oral e a percepção dos colegas é que após talvez, agora a gente sabendo que existe esse painel dos juízes, há um debate já prévio, e aí o que nós temos a perceber é que durante a sustentação oral, pouco ou nada o advogado está podendo fazer.
Então, muitos estão preferindo fazer a sustentação oral no gabinete. Não, mas isso não é verdade, não. Eu falo com eu já sou magistrado com 26 anos de experiência. E eu digo tanto para os advogados que procuram, quanto oriento os meus alunos lá na UFMA, né, os futuros advogados, vocês não têm ideia da importância da sustentação oral. A sustentação oral, muitas vezes, chama atenção para pontos que, muitas vezes, não tinham sido notados. Então, veja, o que é o painel do magistrado na sessão? O processo não é eletrônico. Então, quando o processo é pautado, os desembargadores leem o processo. O processo está todo lá. Ele diverge, ele anota. Então, é claro que quando o advogado chega na tribuna, o processo já foi apreciado. Mas eu vou dar um testemunho pessoal. Várias vezes, coisas que foram ditas na tribuna, quando a gente vai ver no processo lá, de fato, aquele ponto não tinha sido observado. Então, não desanime, ao contrário. A sustentação oral é importante demais, né? Da mesma forma, doutora Sandra, claro, eu, por exemplo, eu tenho um velho costume, né? Eu recebo todos os advogados. Eu só peço que agendem previamente, porque não dá para chegar todo mundo no mesmo tempo, senão, né, não tem como atender. Então, agenda um horário, eu recebo com o maior prazer. Eu tenho uma tradição de não receber a parte sozinho. Eu recebo o advogado, porque, afinal de contas, o advogado é, de fato, quem detém o conhecimento técnico e é ele, sim, o responsável técnico pelo acompanhamento do cliente, né? Então, eu recebo todos. E também digo da importância de receber os memoriais escritos, porque o memorial, principalmente quando a gente não é o relator do processo, às vezes falta um determinado ponto, né? Então, é muito importante. Então, ao contrário, não diga que a sustentação não vale, sim. E muitas vezes nós temos os destaques que são feitos lá por pontos que são chamados na bancada. Doutor, eu, assim, louvo, porque talvez o senhor tenha esse respeito por ter tantos advogados na família. Mas eu vou te dizer que é uma reclamação de muitos advogados que durante a sustentação oral não nos é dado a devida atenção. Outro dia, inclusive, eu vou nominar o desembargador, ainda quando sessão presencial, eu fui tentar fazer minha sustentação oral e fui interrompida 3 vezes pelo desembargador. Inclusive... Pelo desembargador James Magno. Não foi. Nem estava presente. E ele interrompeu de forma que a minha sustentação oral eu perdi o que estava. A princípio, eu tinha entendido que havia aquela situação que já há um acordo entre os senhores de que se a parte que vai sustentar foi vitoriosa no julgamento, vocês veem que, como desnecessária a sustentação oral, porque o convencimento de vocês é favorável àquele advogado que vai sustentar, e aí o advogado se prepara e vezes que fica frustrado. Eu mesma já tive eu orientar o colega que foi para a tribuna fazer, aí, doutora, esse julgamento ele é favorável e tudo, fala numa rapidez com que o advogado se perde, se deveria ou não sustentar. E aí, às vezes, eu dou o toque, é porque é bom para você, não precisa sustentar. E aí, às vezes, o que aconteceu comigo, eu fui interrompida e eu achei que era favorável. E o desembargador começou E aí eu comecei a pedir pela ordem, porque o que ele estava falando não tinha a ver com o recurso, e no final das contas a gente viu que o que ele estava julgando não tinha nada a ver com o recurso, e o acórdão dele estava completamente dissociado do julgamento. E aí, com muita propriedade, outros desembargadores presentes disseram, é melhor dizer que a senhora nem teve aqui, tirar esse processo de pauta e começar tudo do zero, e a senhora vem novamente para o julgamento. Então, a preocupação dos advogados é que, como às vezes a sustentação nossa é interrompida, impedida, às vezes desprestigiada, porque às vezes a gente está ali falando, olha para a cara, e tem um conversando com o outro e não dão a devida importância, é que nesse meio virtual a gente fique desassistido, porque a gente vai ter menos acesso aos gabinetes de forma presencial com os memoriais, igual o senhor está falando, que às vezes é bom para
falar com aquele desembargador que não é o relator e nem o revisor, e a gente não tem essa garantia que vamos ter essa atenção de modo telepresencial. Será que vão estar nos olhando? Porque a gente sabe que tem esse recurso, né? De colocar só a foto e a pessoa sair. Né? Ou então fazer deixar tudo escuro. E aí, como é que nós vamos ficar nessa sustentação oral aí? Como é que eu vou chegar para o desembargador? O desembargador, o senhor está me olhando, o senhor está me ouvindo? Eu acho que nós precisamos mais dados aí sobre como os desembargadores vão também enfrentar essa nova tecnologia, já que a gente sabe que tem alguns que até mesmo com o PJE tem problemas com ele, né? E tem problemas em nos ouvir, né? Tem os problemas de ouvir os advogados, né? Eu sei que ele botei um pouquinho de saia justa, mas eu sei que vai sair dessa. Isso não é saia justa, isso aí não tem. Doutora Sandra, veja, até fugindo um pouco do tema, né? Porque a gente estava aqui para falar sobre o processo eletrônico. Mas, assim, eu sou muito consciente de todos os erros e os defeitos da magistratura. Não é? Isso não é nenhuma novidade. Eu não posso chegar aqui para vocês e dizer que a magistratura brasileira é um céu de brigadeiro. Também ela não é o inferno de Dante. Então, nós temos que ter exatamente uma noção dos erros e dos acertos. E, assim, tenho certeza que a maior parte dos meus colegas é extremamente respeitosa e que tem um cuidado muito grande na análise dos processos, né? E veja, o processo eletrônico, ele trouxe mais segurança jurídica. Eu vou fazer um comparativo do processo eletrônico atual com o antigo processo que nós tínhamos de papel, né? Nós tínhamos um relator, o relator tinha o processo todo lá sobre sua análise, fazia um voto escrito, levava esse voto escrito apenas na hora da sessão, lia o voto lá, escutava as partes, né? E os outros membros, se quisessem ter uma profundidade na análise, tinham que pedir vista do processo. O processo eletrônico não, porque quando eu analiso o processo com a minha assessoria, tenho a preocupação, eu tenho muito essa preocupação de ter um respeito aos meus precedentes. Quando eu quero... Eu gostaria só de interromper, doutor Jaimes, por um minuto, porque nós vamos ter um intervalo agora de 1 minuto e nós vamos voltar logo em seguida. Convidar todos os seguidores, que o doutor Jaimes vai continuar logo mais. Isso que eu queria cortar o seu raciocínio para que o senhor continuasse logo em seguida. E já caiu. Pronto, agora vai voltar daqui a menos de 1 minuto e você pode continuar, doutor James. Só porque nós emendamos uma live agora na ainda estamos em off, Anne. Ainda estamos em off, está em off ainda. Dizer, podemos encerrar. Amigo James, que até aquele que é tão afeito aos protocolos e formalidades, diz que é o ministro Marco Aurélio, interrompeu uma colega advogada de maneira extremamente grosseira. Há pouco tempo atrás no Supremo Tribunal Federal. Senhores, vocês estão me escutando? Lamento muito isso. Fico com vergonha alheia quando eu vejo essas coisas. Vocês estão me escutando? Sim. Estamos. Podemos voltar? Peraí, deixa eu só espirrar. Tá ok. Podemos. Olha, eu não estou com corona, eu estou com rinite, estou gripada. Não se preocupem. Mas não tem problema, a gente está telepresencial. Eu estou com rinite e estou muito gripada. Podemos voltar, Matheus. 15 segundos. Senhores, estamos online de novo, tá? Boa sorte.
Voltamos aqui novamente, dando continuidade à nossa live, onde o Dr. James Magno vai continuar a falar. Logo em seguida, o Dr. Tiago vai fazer uma perguntinha. Pode voltar, Dr. James. Então, antes do intervalo, eu falava que esse modelo do processo eletrônico, ele trouxe mais segurança jurídica, porque na medida em que o relator analisa o processo e libera o voto para o painel do magistrado, os outros... Desembargador James, me perdoe a interrupção, é porque como nós estamos voltando com a live, os colegas ainda estão entrando novamente na live. Pedi para a gente esperar uns 30 segundos, que é o tempo que todo mundo volta, para que todo mundo possa lhe ouvir a respeito dessa temática. Enquanto isso, eu gostaria de fazer um apanhado sobre tudo que já foi dito. O Dr. James já veio nos dizendo, já veio nos trazendo toda a tecnologia e todo o investimento que a Justiça Trabalhista vem fazendo ao longo dos anos, para que nós hoje sejamos uma justiça 100%, com processos 100% eletrônicos. Ok, já voltou? Já temos aí, já vamos interar aí. Podemos, Dr. James. Bom, eu vou aproveitando, vou retomar um ponto antes do intervalo, que eu acho muito importante, fala exatamente sobre essa segurança jurídica que foi dada pelo processo eletrônico. Por quê? Hoje o relator, quando analisa o processo, ao liberar o voto no plenário virtual, os outros desembargadores todos já podem acompanhar, revisar o voto, divergir o voto. Então, isso dá muito mais segurança jurídica do que o antigo modelo manual, no qual era um processo de papel, o relator fazia seu voto, levava o voto escrito na hora da sessão, lia o voto, né? Enfim, hoje nós temos essa possibilidade. A Justiça do Trabalho, essa informação me parece relevante, ela foi o primeiro ramo do judiciário a ser totalmente eletrônico. Isso foi obtido em 2017, quando as duas últimas varas que não eram eletrônicas, duas varas de Abaetetuba, no Pará, foram transformadas em varas eletrônicas. Então, nós temos 1.587 varas no Brasil, varas trabalhistas, mais 24 tribunais regionais de trabalho, mais o TST, totalmente em formato eletrônico. Isso, de fato, é um grande avanço, né? E se revela muito importante na pandemia. Eu imagino, falando algo que eu iniciei, como nós estaríamos se nós não tivéssemos o processo eletrônico nesse momento, né? Então, eu acho que é uma preocupação grande de agilidade, de dedicação. E a Justiça do Trabalho no Brasil eu sempre digo, é uma justiça muito, às vezes, injustiçada, né? Uma justiça injustiçada, porque ela tem sido alvo de muitas críticas nos últimos anos. O Dr. Tiago Dias já era presidente da OAB quando eu estava na presidência do tribunal. Ele é testemunha do corte absurdo que a Justiça do Trabalho sofreu de 90% das verbas de investimento e 30% de custeio. Imagina você ter um terço a menos no seu orçamento para fazer a manutenção da sua casa. Não é? Me perdoe a interrupção, desembargador. E aí, fazendo um adendo dentro da sua manifestação, para dizer que ainda pior do que o corte foi a fundamentação. Era um deputado que era responsável, era o relator do orçamento naquele ano, 2016, e ele era empresário e tinha centenas de reclamações trabalhistas contra a empresa dele. Então, ele disse que a Justiça do Trabalho tinha causado muito prejuízo a ele. Foi mais ou menos essa linha, pelo que me recordo, à época, do pensamento defendido, o que mostra a falta de sensibilidade com a importância social da nossa Justiça do Trabalho. Desculpe a interrupção. Tivemos o apoio imediato da OAB pelo Conselho Federal, dos partidos políticos, né, de vários partidos políticos, no sentido de recuperar esse orçamento, só conseguiu recuperar em 2017. Né? Já naquela época se iniciou uma campanha terrível de ataque midiático à Justiça do Trabalho. As fake news não são de hoje. Chamavam a gente de jabuticaba, diziam que só tinha no Brasil, que era uma excrescência, né? E o que é uma mentira sem tamanho, porque a Justiça do Trabalho ela nem foi criada no Brasil.
ela foi criada na França em 1426, está lá nos Conseils de Prud'homme, né? Tem previsão na França até hoje, na Alemanha, na Bélgica, na Argentina, no Uruguai, né? Na Espanha, e as pessoas dizem que só tem no Brasil. Então, esse desconhecimento é muito ruim, porque, de uma certa forma, os juízes acabam ficando muito, muitas vezes, não diria intimidados, mas os juízes ficam recebendo muitas informações e a gente tem que se defender do óbvio. A justiça do trabalho é um ramo do judiciário. Portugal, por exemplo, não tem justiça do trabalho, mas tem tribunais de trabalho muito estruturados. Tem salas sociais no STJ português muito tradicional, com uma grande produção de direito do trabalho. Então, nós estamos discutindo o quê? Direito do trabalho. E a justiça do trabalho tem que ser um orgulho para todo o Brasil, né? Pelo grau de capilaridade, pelo grau de comprometimento, e os números oficiais atestam, né? O volume de ações, os prazos mais razoáveis para julgamento. Agora, volto a dizer, não posso afirmar que o judiciário é um céu de brigadeiro. Não é. Não é? Não é. Então, nós temos que ter realmente muita percepção dos erros para poder acertar depois. E o processo eletrônico ele é um processo em evolução. Nós não temos... e se nós compararmos esse processo de 2020 com as primeiras formas de 2012, ele é um processo infinitamente melhor. Não é? Como eu tenho certeza que as gerações futuras vão ser muito melhores. Nós vamos poder fazer essas teleaudiências dentro do próprio PJE daqui a um tempo. Não vai ter necessidade de você usar uma ferramenta externa. Então, o futuro vai ser nesse sentido, da comunicação, dessa acessibilidade. É claro que com grande investimento, né, com um grau orçamentário muito elevado, mas que, no entanto, se revela essencial em momentos como esse. Doutor James, uma dos sentidos dos advogados é que essa tecnologia do PJE, principalmente após essa última versão, ela trouxe essas instabilidades, essas dificuldades que, inclusive, o doutor relatou aí na postagem do acordo, que talvez isso esteja demorando que os desembargadores, apesar do julgamento talvez tenha já saído, ficou impossibilitado de postar, né? E essas ferramentas, eu, como presidente da comissão, eu estive reclamando no TI com o doutor Stanley, que assumiu recentemente, né, o TI, na vice-presidência com o doutor Manuel Joaquim e, recentemente, sexta-feira, com o doutor Evandro. E o que eu percebi, apesar do grande desejo deles de que o PJE funcione, eles estão empenhados em comprar mais equipamentos para melhorar o TI e tudo, eu vejo que eles mesmos não se apercebem do PJE. Quando eu falo que algumas ferramentas não estão funcionando, eu os vejo surpresos de desconhecerem aquela ferramenta do PJE. Eu vou dar um exemplo. Os advogados estão se queixando que a última versão, eles não conseguem fazer esse acesso de processos de terceiro. Esse acesso de processo de terceiro, a justificativa dos advogados é que, antes de aceitar uma causa para fazer uma defesa, antes de aceitar substituir um colega, antes de fazer uma sessão de julgamento, eles querem olhar o processo. Eles querem ver o conteúdo do que está sendo debatido lá, sem precisar se habilitar formalmente no processo, né? Então, eles buscam essa ferramenta, a consulta de acesso de terceiros, para fazer isso. E ela não está respondendo. Desde a instalação da última versão, os advogados têm se queixado de não estar conseguindo acessar essa ferramenta. E aí, quando eu fui passar essas informações, eu vi que havia um desconhecimento de algumas ferramentas que estavam dando problema e que eles não tinham conhecimento de todas as ferramentas disponíveis pelo PJE. Porque eu tenho certeza que algumas
Nós tivemos um pequeno probleminha com o microfone da doutora Sandra, mas que a gente já está resolvendo. Doutora Sandra, o Está seu fechado áudio. o microfone dela. Seu áudio, doutora Sandra. Isso. Agora sim. Ouviu tudo que eu falei, não? Não. Não, Ouviu? Peço desculpas, vou retornar aqui, porque eu tinha porque está dando microfonia, eu fechei logo. Eu vou ser mais breve, que como o senhor ouviu, aí eu vou só sintetizar. As dificuldades dos advogados com o PJE, elas tendem a ser melhoradas, que a gente está vendo aí o esforço do tribunal em querer resolver. Mas será que nós não precisaríamos de pessoas, técnicos mais próximos dos gestores do PJE, que tivessem conhecimento mais técnico de todas as ferramentas do PJE, inclusive aquelas que são mais acessadas e de mais prioridade para os advogados, porque a gente está vendo aí que algumas queixas dos advogados não são a prioridade do PJE para os magistrados. Isso é certo, mas não quer dizer que não seja necessário aquela ferramenta para aconteça ali a assistência plena do jurisdicionado, né? ok. Bom, veja, o tribunal tem um comitê gestor de tecnologia, né, com a presença do presidente, do vice, com os juízes auxiliares, com o pessoal da tecnologia da informação. Então, há um comitê constante que participa dessas soluções. Da mesma forma, é importante frisar para vocês que o TRT do Maranhão ele não desenvolve nada sem autorização de Brasília. Então, a gente não pode, por exemplo, mexer na arquitetura do PJE. O que vem de Brasília já é composto por discussões que envolvem todos os tribunais, os 25 tribunais, vamos incluir o TST. Então, não se cria, não se altera nada aqui. Nós temos, evidentemente, já falei disso hoje, inconsistências, problemas. A versão 2.0 foi uma versão que, essa mais recente deste ano, ela deu muitos problemas de inconsistência, principalmente por conta do Xodó, que é o assinador próprio, não é? Nós temos ciência disso, mas uma coisa que é importante também colocar, a doutora Sandra falando, eu me lembrei, eu acho importante frisar isso, é que o PJL não é um programa. O PJL, na verdade, ele é um conjunto de programas, né? Ele, inclusive, ele tem essa veia, né, muito de intermodalidade, porque ele, ao mesmo tempo que ele é um ambiente no qual você abastece de informações judiciárias, ele não existe, por exemplo, sem o Java, sem o Oracle, né, sem o Xodó, sem os certificados digitais, sem os firewall de segurança. Mas há um ponto que, quando a doutora Sandra falou, eu me lembrei, que nós temos muitas outras ferramentas digitais no nosso trabalho, além do PJE. Você tem o InfoJude, você tem o RenaJude, você tem o NaviJude, você tem o Simba, tem o Arisp, tem CCS, tem o DOI, né? Tem o BacenJude, né? Você usa informações Então, nós temos um conjunto de informações digitais que vão abastecendo. Às vezes, esse fluxo todo de informações, ele causa uma lentidão no sistema, porque você vai abastecendo o sistema de informações e nós temos realmente que aperfeiçoar. A questão de você encontrar ferramentas leves e ágeis ao mesmo tempo, que sejam eficientes e não sobrecarreguem o sistema, ela é uma missão muito delicada. Mas, assim, os 24 TRTs e o TST, eles têm comitês locais que constantemente trabalham e são assistidos por técnicos, né? Nós temos um quadro técnico de funcionários concursados na área de TI. Não é? Então, esse pessoal é muito bem qualificado. E tenho certeza também que a tendência é que cada vez ele preste um serviço melhor. Quanto às sustentações orais de advogados de bancas que antes se utilizavam de correspondentes, só acha que essa ferramenta de sustentação oral telepresencial será uma ferramenta que vai ficar e esse advogado correspondente vai perder esse nicho aí?
ou o senhor acha que há resistência de que essa telepresencial seja uma exceção da exceção para ser usada? Está fechado o microfone. Eu acho que uma grande empresa ela tem que confiar também na experiência do advogado local. O advogado local conhece a jurisprudência daquela turma ou do pleno, ele conhece os precedentes, ele conhece exatamente a forma de pensar e de articular. Eu acho que não deveria ser descartado de todo. Claro que agora nós temos a possibilidade de um advogado que está em outra cidade sustentar diretamente, mas a experiência de acompanhamento do advogado associado local me parece muito importante. Eu acho que até a senhora colocou um ponto que me parece muito importante frisar. A tecnologia, ela muitas vezes é tida como uma adversária do mundo do trabalho, e não é. É claro que a tecnologia aboliu uma quantidade enorme de empregos artesanais, não é? Mas quantos empregos novos foram criados com a tecnologia? Não é? Quantos empregos são derivados da tecnologia? Nós não tínhamos um judiciário espaço para engenheiro de computação, ou para matemático, ou para pessoas que trabalham com estatística. Hoje eles são imprescindíveis, né? E você continua precisando de juristas. Então nós temos que nos modernizar. Lá no século XIX, quando nós tivemos a primeira Revolução Industrial, havia um movimento dos ludistas da Inglaterra em que eles quebravam o maquinário, achando que quebrando as máquinas eles iam resolver o problema, porque se não ia ter máquina, não ia ter a competição da máquina contra o emprego manual. E claro que isso não deu certo, né? A Agenda 2030 da ONU, ela se pauta no sentido de aliar a computação com o controle da humanidade. Ano passado, no Relatório Global do Trabalho, da OIT, foi dito isso com todas as letras. A tecnologia ela não pode ser vista como uma inimiga do trabalho, ela tem que ser vista como uma aliada, né? Que vai livrar o homem do risco, do perigo, da sujeira, da doença, da morte, dos riscos do trabalho, não é? Então você tem que aliar. Agora, claro que é um conceito difícil. Então, eu sei que há pessoas que têm muita resistência à tecnologia e outras que são entusiastas da tecnologia, né? Então, nós não podemos nem ter tecnofobia, nem tecnoidolatria. Você tem que equilibrar essas situações, né? Outra pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo a nossa live e me mandou aqui pelo WhatsApp. Ela está falando, ela está se queixando de algumas empresas que estão aproveitando a questão do telepresencial para justificar que não tem condições tecnológicas para estar na sessão e que isso tem sido visto como uma forma uma forma protelatória da sessão, e não que ela realmente tenha essa dificuldade tecnológica. Vocês vão estar avaliando aí se, por exemplo, uma empresa de grande porte chegar e falar, não, com uma banca de advogados renomadas, se chegar e simplesmente fizer o requerimento, vocês vão verificar caso a caso ou simplesmente vão pedir a sessão presencial pela inscrição na sustentação oral e vocês vão adiar? Veja, eu coloquei há pouco esse mesmo tema, dizendo o seguinte: o regimento interno é claro nas hipóteses em que a parte pode pedir sustentação oral. Agora, uma vez se a parte pede sustentação oral, é designada uma sessão telepresencial. Se a parte não comparece, ela vai ter que justificar. Então, tem que ser analisado caso a caso. Em relação ao que foi decidido pelo CNJ, foi um pedido da OAB de São Paulo, lá em relação ao Tribunal de Campinas, para que as audiências eletrônicas só possam acontecer por comum acordo. Então, eu vejo que o Judiciário tem tido um pouco de sensibilidade em relação a isso, né? Então, eu parto do princípio sempre da boa-fé. Então, se o advogado justifica, eu parto da credibilidade de que ele realmente tem um motivo para adiar. Por isso, tem que ser analisado caso a caso. Eu sou do tempo que o Bacenjude, na verdade, era um ofício que era mandado da vara e entregue no Banco Central, né?
Inclusive, uma vez eu acompanhei o oficial de justiça nessa empreitada, porque eu estava com celeridade para desbloqueios das contas da empresa que eu advogava, né? E tanto o bloqueio era uma morosidade, porque era tudo via ofício, como o desbloqueio era também outra dificuldade, porque o juiz tinha que despachar, tinha que ser analisado. E eu vejo as tecnologias, eu fui uma das primeiras que adquiri a certidão digital ainda para usar a ferramenta pelo EDOC, quando os processos não eram virtuais, mas disponibilizar o EDOC, né, que nós tínhamos essa ferramenta aí antes mesmo do PJE, né, dos processos serem virtuais. Eu sempre fui entusiasta dessas ferramentas tecnológicas, ainda mais porque grande parte dos advogados veem que é um ganho de tempo, porque lá aguardando a sua vez na sustentação oral, eles ficam lá aguardando também, às vezes até intervalos, e esperando, às vezes, igual tem sido muito procurada, né, as sustentações orais pelos novos advogados, aí as demandas da sustentação oral têm aumentado, e aí a gente perde, às vezes, horas esperando a nossa vez ali na sustentação oral. E aí eu gostaria que o senhor explanasse um pouco melhor como é essa inscrição e como é o advogado nessa sustentação oral. Ele vai adentrar a sala só na vez dele, vai ser, agora é a sua vez, ele vai poder ficar o tempo todo. Gostaria que o senhor explanasse melhor como é que vai ser essa sessão de julgamento. Vai ficar todo mundo presente? Quem quiser fica presente, ou então só no momento do julgamento daquela pauta que ele vai estar presente. Gostaria que o senhor desse mais esclarecimento aí dessa forma técnica, como é que vai ser feita. Veja, isso está bem colocado no manual que foi disponibilizado. Os advogados que vão pedir sustentação vão receber o link de acesso, né? A Secretaria do Pleno tem essa ordem de inscrição, de acordo com o pedido, vai sendo feita a ordem de sustentação. E aí, é claro, né? Durante a sessão, ele vai poder entrar, ele vai solicitar a entrada, a Secretaria do Pleno vai determinar a entrada dele, e ele, no entanto, só vai poder se manifestar na hora que ele for convocado, né, para o julgamento do seu processo. Da mesma forma, o presidente da turma ou do Pleno vai abrir o prazo de 10 minutos para que ele faça a sustentação, ele vai ser avisado do término do prazo, ele vai poder fazer questões, né, de intervenção de ordem, por exemplo, que é um tema sempre importante, né, para chamar atenção sobre um determinado ponto jurídico, e ele vai poder permanecer ou não. Independente de permanecer no ambiente do Google Meet, eu volto a dizer que as audiências elas vão ser transmitidas também pelo canal do tribunal no YouTube, né? Então, as partes vão ter acesso ao andamento do processo daquela maneira. Então, eu recomendo que quem tiver interesse de sustentar ou conhecer, abra o nosso site, veja lá o nosso manual com as instruções. Isso está realmente bastante detalhado, né? Eu tenho certeza que não vai ter problema nenhum. Eu acho que vai ser um ganho significativo nesse momento. Não só no tribunal, mas na nossa comissão também a gente fez essa necessária postagem, né, dessa sessão, como forma de orientar os advogados. Doutora Lamar. Agora o doutor Tiago pode fazer as considerações finais. Bem, mais uma vez, parabenizar a Comissão de Advocacia Trabalhista pela iniciativa dessa live, pela iniciativa, na verdade, de tantas e tantas lives, no sentido de esclarecer a advocacia, de capacitar a advocacia, de tirar as dúvidas que surgem no dia a dia do exercício profissional. Também agradecer ao Dr. James Magno, desembargador do trabalho, sempre parceiro da advocacia, faço questão de frisar, pela disponibilidade de sempre de estar esclarecendo as dúvidas da advocacia, de estar cooperando com a advocacia do Estado do Maranhão, e volto a repetir agora os ganhos que nós conseguimos, os mais importantes com sua gestão, como o alvará em nome do advogado, como o redimensionamento dos vidros nos balcões de atendimento na Justiça do Trabalho, como a nova sala
da OAB na Justiça do Trabalho, como diversas parcerias em cursos também foram feitas. E desembargador James também, como disse, sempre está à disposição da advocacia. Quero encaminhar a minha manifestação final falando um pouco sobre algumas perguntas ou manifestações que foram feitas aqui nessa live sobre uma vitória que o AB Maranhão teve hoje junto ao Conselho Nacional de Justiça. E primeiro, fazer menção a alguns colegas que estiveram presentes e uma live foi muito bem assistida ao longo dessa quase 1h40 de live. Mas não posso deixar de destacar, dentro dos que eu olhei, os que manifestaram, vários com certeza estavam conosco, que eu não pude ver, mas o doutor André Furtado, doutora Karine Sarmento, presidentes das subseções de Bacabal e de Santo Inês, doutor Bispo Cerejo, nosso procurador de prerrogativas, que foi baluarte nessa vitória de hoje junto ao CNJ, nosso conselheiro federal Daniel Blume, doutora Ananda Farias, nossa secretária-geral da Casa, vários colegas, amigos, doutora Débora também, conselheira federal da Casa, Débora Porto Cartagens, conselheira federal da OAB Maranhão, doutora Liliane Furtado, vice-diretora da nossa Escola Superior de Advocacia, e vários colegas militantes da Justiça do Trabalho. Doutora Darcy Frazão, meu amigo Sérgio Tamer, doutora Bárbara Marques, Megbeb Abdala, doutora Jesus Reis, Lígia Santana, Natália Salles, Silvana Rubim, Roberto Pires e muitos outros. Mas quero aqui, com muita felicidade, apresentar à Advocacia do Estado do Maranhão o resultado do nosso trabalho em prol da defesa das prerrogativas, do nosso trabalho junto ao CNJ no que diz a segurança jurídica da Advocacia do Estado do Maranhão na contagem de prazos no período de lockdown. Todos sabem que tivemos verdadeira ebulição de normas jurídicas regulamentando a contagem de prazos nos últimos períodos de isolamento, dentre as quais a Resolução 318 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecia a suspensão de prazos durante o período de lockdown. Resolução essa do dia 7 de maio passado. E nós sabemos que na Grande Ilha o lockdown havia sido decretado desde o dia 5. E o lockdown, a nosso ver, ao ver da Ordem dos Advogados do Brasil, se constituía óbice intransponível ao exercício profissional pleno, na medida em que muitas vezes você precisa de um documento para fazer uma defesa, você precisa do pagamento de custas para um recurso, e as empresas e todos os constituintes, de uma maneira geral, estavam impossibilitados de sair de casa. Então, considerando isso como força maior, como estabelece o artigo 313, inciso 6 do Código de Processo Civil, a ordem foi ao CNJ, porque o Tribunal de Justiça é uma decisão estadual, compreendeu que a suspensão dos prazos deveria ser somente do dia 11 ao dia 17. O lockdown foi do dia 15, do dia 5 ao dia 17, como a publicação da Resolução 318 do CNJ ocorreu no dia 8, o Tribunal entendeu que só no primeiro dia seguinte que esse prazo deveria ser considerado suspenso, portanto, de 11 a 17 de maio. Nós, da Ordem, pela segurança jurídica da advocacia, por entendermos que nesse momento difícil devemos prezar pelo pleno exercício profissional e por garantir as prerrogativas da advocacia, fomos ao CNJ e hoje saiu uma decisão por 8 votos a 6, uma decisão favorável ao pedido de providências da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, no sentido de que os prazos sejam considerados suspensos na Justiça Estadual, na Justiça de maneira geral no Estado do Maranhão, a partir do dia 5 de maio. Esse é o posicionamento do CNJ, inclusive com o voto, o 8º voto, foi o voto que decidiu favoravelmente ao AB Maranhão, do presidente daquela corte, o ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal. Então, quero com isso reiterar à Advocacia do Maranhão o compromisso intransigente na defesa das nossas prerrogativas, dos valores da advocacia e o valor do contraditório, da ampla defesa, da máxima segurança jurídica, não só a advocacia, como aos jurisdicionados e aos demais operadores de direito. Esses valores serão defendidos de maneira intransigente pelo AB Maranhão, através desse presidente que vos fala, de toda a diretoria, de todo o conselho, de cada uma das comissões. E também parabenizar, nesse momento, a nossa Procuradoria Estadual de Defesa das Prerrogativas, na pessoa do Dr. Bispo Cerejo, do Dr. Jones Muniz, e, sobretudo, especialmente em relação a essa ação, do Dr. Pedro Eduardo de Carvalho, que foi quem redigiu a peça numa sexta-feira à noite e um sábado, para que no sábado à noite a gente pudesse estar ingressando no CNJ e com o máximo de velocidade possível, obtendo essa decisão da Corte, pacificando a contagem de prazos na Justiça Estadual do Maranhão, que eu acho que traz segurança jurídica a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, desembargador James, pelos esclarecimentos, sempre muito bem-vindos, sempre muito
detalhado, sempre com muita riqueza de conhecimento, como é de Vossa Excelência. E parabéns à Comissão da nossa Advocacia Trabalhista mais uma vez. Muito obrigada, doutor Tiago, pela participação e, mais uma vez, parabéns a toda a classe advocatícia e, principalmente, ao senhor que vem nos representando muito bem. Agora, o doutor James pode fazer as suas considerações finais. Presidente Tiago, agradeço novamente o convite. Para mim é um prazer enorme, né, poder contribuir para esse assunto, essa discussão que é muito interessante. Nós sabemos que a tecnologia ela é parte de nossa vida, né? Então é muito importante também que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar essas ferramentas para que possamos todos, né, usar esse novo mundo digital em prol da justiça. Essa justiça com erros, com graves erros, com equívocos históricos, mas também com uma geração que quer mudar, uma geração que vai transformar esse judiciário para que ele realmente possa ser parte de uma sociedade democrática, justa, acessível e, acima de tudo, pautada em valores éticos, né? Então, agradeço muito o convite, doutora Sandra, doutora Anne, pelo ambiente que nós tivemos virtual. Escutei o nome de vários amigos queridos que estão acompanhando, então sintam-se todos já nominados e abraçados, né? E, novamente, sempre me coloco à disposição no que for preciso, com um grande apreço que eu tenho por toda a advocacia e tenho em mim sempre uma pessoa pronta para atender os convites, para participar desses debates que realmente eu acho muito importantes para o desenvolvimento da cultura jurídica do Maranhão. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Sandra, mas sem antes agradecer todos os nossos colegas, inclusive de outros estados que estiveram presentes na nossa live, e a todos os colegas da nossa seccional que também estiveram presentes, em especial a doutora Camila Amaral, que estava presente, doutor Diogo Leal e todos os demais. Doutora Sandra, pode falar, nos despedindo já desta live de hoje. Eu vou iniciar agradecendo a todos que estiveram presentes, participaram da live, colegas, advogados, colegas do Sistema OAB, Caixa de Assistência, todos os que de outros estados têm nos prestigiado desde a primeira live, e sintam todos abraçados virtualmente. E é um grande prazer estar com vocês aqui nessa participação. Gostaria de agradecer, doutor Tiago, e registrar que nada disso poderia ser feito sem essa parceria com o doutor Tiago Dias, que sempre apoia a Comissão da Advocacia Trabalhista, sempre nos apoia quando precisamos estar em demandas junto ao Tribunal Regional do Trabalho, e agradecer doutor James, na pessoa do doutor James, também ao próprio tribunal, que apesar de algumas queixas que fiz aqui, eu tenho mais a elogiar, inclusive agradecer todas as vezes que me atendeu o doutor Manuel Joaquim, lá auxiliando o doutor Américo Bebê, doutor Evandro, que nos recebeu sexta-feira agora. Agradecer a todos que nos ouvem, porque nós temos as dificuldades, temos as nossas reclamações, e dizem que advogado reclama mesmo. Diz que se dá a mão que é o braço. Então, nosso papel é reclamar e querer mais do tribunal. Então, e agradecer, doutor James, e colocar aqui esse registro também, que durante a sua gestão nós evoluímos muito, tivemos muitas conquistas que foram aqui registradas por doutor Tiago, e uma delas, né, que a gente conversando recentemente, foi justamente o investimento que o senhor fez na parte tecnológica, que se lá atrás o senhor não tivesse pensado nos equipamentos, no Google Meet, e tivesse avançado além do que era normal, né, não tivesse saído da caixinha, não tivesse pensado maior, nós hoje ainda teríamos muito mais dificuldades do que estamos hoje. E as dificuldades seriam algumas intransponíveis, como em outras épocas, porque
sem essas ferramentas, sem essa ferramental tecnológico, nada poderíamos fazer, né? Então, agradecer em nome da classe esse seu desprendimento, esse seu pensamento além do tempo, né? E espero que o senhor contagie aí os demais desembargadores que vão vir aí suceder a presidência, o doutor Américo BD, e outros que vão suceder, para que não também, igual ao senhor, pensem além do que os tempos atuais, porque a prova desse pensamento evoluído que o senhor teve foi essa necessidade que nós tivemos sem mandar aviso, né? Nós não fomos avisados que a gente ia precisar, e precisamos. Então, parabéns aí pela gestão, mais uma vez, que o senhor teve à frente do tribunal, foi uma gestão muito profícua, né? E agradecer que possamos evoluir ainda mais com ferramentais tecnológicos para nos dar esse suporte do PJE. Eu só vou fazer uma perguntinha a mais aqui, que me perguntaram se é para usar beca durante a sustentação oral. Não há necessidade de usar beca, né? Não. Mas também não é para ficar calado, né, doutor? Também não pode usar pijama, né? Realmente não, né? Fique à vontade. Afinal de contas, quase todos estarão em casa, né? Não precisa estar de pijama também. Não. Quer de gravata. Põe só a parte de cima da roupa do traje, tá lá. Mas olha, eu agradeço a doutora Sandra pelas palavras e, novamente, me coloco sempre à disposição do que for preciso, né? Eu sou vice-diretor da Escola Judicial, o diretor Esmaga da Ilka também é muito próximo da advocacia. Nós temos tido contato muito bom com o doutor Antônio Gaspar, que é o diretor da ESA, também no sentido de fazer uma interlocução constante, troca de ideias, né? Então, agradeço novamente o convite. Tá certo. Nós é que agradecemos por ter aceitado o nosso convite. E a ESA, também parceira da comissão, tenho certeza que mais cedo ou mais tarde estaremos aí novamente em alguma live, algum curso presencial, contando aí com suas explanações e com dividindo conosco os seus conhecimentos. Obrigado e agradeço a todos. Boa noite. Doutora Elamara. Boa noite. Só queria já deixar registrado o convite para a nossa próxima live, que vai ser dia 15, sobre PJE Calc. Boa noite e até breve. Boa noite.